Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão o tema é humildade, a lição mais difícil da vida humana. Humildade, uma palavra, conhecidíssima por todo mundo, porém incompreendida por todo mundo. Toda vez que a gente fala de humildade, a gente precisa entender que humildade, eu falo isso aqui há milhões de anos já com vocês, que humildade não é pobreza. Humildade não é o pobre. Humildade, quando a pessoa é humilde, ela encara, a situação, ela encara tudo o que tem pela frente dela. E ela vai procurar aprender aquilo que ela não sabe. E ela vai entendendo esse processo. Então eu não sei, eu vou procurar quem sabe, eu vou aprender. Se eu não estou entendendo, eu vou entender. Se eu fiz uma cagada, eu assumo que eu fiz a cagada. Por inconsciência, por um vício, por qualquer coisa ali, enfim, sempre vai ter um motivo, aparente ou não, para aquilo. Mas eu encaro isso. Realmente foi assim, e agora eu preciso ver o que dá para fazer. Então a humildade, ela vai muito além do que a gente aprendeu aqui. Que humildade é pobreza, que humildade é uma pessoa que o pessoal humilde, ó, pé no chão, pobre. Tem nada a ver com isso, gente. Nada, absolutamente nada. Quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, com vício, e o vício nós vamos falar assim, tem milhões de vícios, né? Mas você pega uma pessoa alcoólatra. Uma pessoa alcoólatra, ela é orgulhosa. Então o orgulho dela faz com que ela perca a humildade. E aí, o que acontece? O que a bebida faz? A bebida, ela tira você de um estado e põe você num outro estado. Ela eleva e depois ela, rebaixa novamente. Por isso que as bebidas hoje ela é tão famosa. Opa, sextou, vambora, uma cervejinha, um chopinho, vamos beber, vamos beber. E a molecada hoje, todo mundo bebendo demais. Mulherada bebe muito, né? E adolescentes hoje chegam completamente bêbados em casa. E acidentes e tudo mais, e faz um monte de besteira. Por quê? Porque ali, quando você bebe, você se solta. Então você tira uma couraça que tem ali, e ali você fica mais soltinho, mais alegre, você perde a vergonha, né? Vergonha é orgulhoso. Ai, tenho vergonha. Tem orgulho. Ninguém nunca te falou isso. Então, quando você morre de vergonha de falar ou fazer alguma coisa, porque você é orgulhoso. Não gosta de depender. Vai que. Então tem uma série de situações por trás. Então a pessoa ela bebe, ela se solta um pouquinho mais, ela fica legal naquele patamar, ela se julga mais aceita porque ela se acha esquisita, ela se acha estranha, ela mesmo se rebaixa, tem uma baixa autoestima, então ela precisa beber. Porque quando ela bebe, ela está inserida no contexto todo. Então para beber, gente, é uma coisa muito complicada. Eu vejo a pessoa falando, não tem vergonha na cara, é vagabunda, não sei o quê. Toma cuidado. Porque isso também é um vício. O vício da crítica, do falar mal. Se você não entende, não se meta. Então, quando você pega um trabalho, por exemplo, do AA, então você vai lá no AA, o que eles fazem? Eu já vi gente criticar o trabalho do AA. Ah, é só ficar falando aquilo, falando aquelas besteiras, você acha que ninguém vai ver isso por causa disso, sei o quê. As pessoas, elas não entendem, porque ela também tem um vício da crítica. E como ela tem o vício da crítica, ela rebaixa aquilo que ela não entende. É besteira. Uma instituição que está aí há tantos anos, se eu não me engano, deve ter aí lá por seus 60, 70 anos. Não sei exatamente, mas deve estar por aí. Daí para mais. É, tratando isso, o que o inglês do AA, quando ele criou o AA, o que ele fez? A primeira coisa de que ele começou a perceber ali dentro, que a pessoa, ela falando e assumindo quem ela já começa a ativar a humildade. Quando ela ativa essa humildade dentro dela, já é o primeiro passo. Tanto é que pro alcoólatra ele ir no AA, já é o primeiro passo para ele quebrar o orgulho. Porque quando ele chega no AA, ele já passou pelo diabo na vida dele.
de humilhações, de chacotas, de rebaixamento. Ele já ralou pra cacete até ele chegar lá. Então ele chega lá como se fosse uma última salvação para ele. E lá ele tem que assumir. E tanto é que não é na primeira sessão. Muitos chegam lá e demoram meses, às vezes anos, para falar: eu sou alcoólatra. Porque a pessoa agora fala: não, eu paro quando eu quiser. Não, a bebida não me domina. Ela fica na ilusão. Buda já dizia isso, né? Que o mal do mundo são os maias. O que é maia? Não maia o povo, né? O maia, que maia é ilusão. Jesus falava isso. Sem humildade não há salvação. Então, quando você pega isso e leva lá, a pessoa fala: não, realmente eu sou alcoólatra, eu sou um dependente, ela já deu um passo gigantesco para ela poder assumir aquilo onde ela fala: não, eu paro quando eu quiser, porque ela sabe que ela está na ilusão, ela está no maia. Então ali é um processo legal. E aí ele entendeu o quê? A partir do momento que ela entendeu aquilo, que ela fala aquela situação, que ela assume aquilo: não, eu sou isso mesmo, eu sou alcoólatra, eu tenho esse vício, eu tenho essa dependência, o que que ela faz? Ele faz a confissão. Aí tem o setor da confissão lá, né? Então a confissão, eu vou falar todas as cagadas e as merdas que eu fiz enquanto eu estava drogado, bêbado, né? Com as drogas liberadas ou não, porque droga é droga. E ali a pessoa começa a contar, ela começa a falar, porque ela começa a observar e ver tudo aquilo que ela fez. Ali é um segundo passo grandiosíssimo. E esse tratamento ele dura, às vezes por anos, porque eles foram descobrindo que, conforme você vai ficando humilde, você se liberta dos vícios. Aí a frase máxima de Jesus: conhece a verdade, que a verdade te liberta. Então, quando você entende por que eu bebo, por que eu fumo, por que eu tenho determinados tipos de vício, e aquilo me faz mal, eu descubro porque aquilo me faz mal e eu transformo esse hábito. Por isso que não é tão simples assim você parar com um vício. Trabalho, sexo, jogo, drogas liberadas ou não, fofocas, falar mal, agressões, atitudes que são viciantes. Eu só critico o mundo todo porque eu preciso me sentir melhor. Então eu falo que vocês são umas porcarias e que eu sou muito bom. Isso é um vício. E a partir dali, né, eu posso dizer também: ai, vocês são muito bons e eu sou um coitadinho, uma porcaria, porque eu não consigo. Porque é difícil, porque eu ralei, porque minha família, de onde eu vim, para onde eu fui, como eu fui criado. Isso é um vício. Então eu ponho todo o poder em vocês. Eu canso de receber pessoas assim. Ai, Jorge, me ajuda. Me ajuda, faz para mim, que eu não consigo. A gente faz isso com os filhos. Então, o vício ele vai transformando. A falta de humildade é justamente isso. Eu vou ficando viciado nas ilusões. E aí, através da baixa humildade, quando você não tem humildade, você cria o criticismo, você cria a baixa autoestima, você cria o medo, você cria a arrogância. E tudo aquilo que compõe por a falta de humildade, por você não bancar, por você viver nas ilusões do mundo e achar que é ou achar que não é. A gente foi aprendido, né, foi ensinado para gente, porque você tem que viver para as ilusões das expectativas do mundo. Então, os pais criam os filhos para terem o orgulho. Não, porque meu filho fez isso, estudou em tal lugar, está bem assim, e trabalha, é empresário, e não sei o quê, e viaja o mundo. Porque meu filho minha filha é. Para ser orgulho para o mundo, mas não para ser o que eles realmente são. Você não foi ensinado a você ser o que você é. Você tem que. Você tem que crescer, trabalhar, virar gente, ser um pai de família, uma mãe de família. Você tem que ser uma mulher direita. Você não pode fazer assim, você não pode fazer assado. Você precisa se comportar. Você precisa educar seus filhos. Precisa ser uma pessoa do bem. Muitas vezes do bem fudido, só se for, né? Porque aí eu vou segurando tudo aquilo que eu tenho, eu vou segurando tudo aquilo que eu sou, porque eu tenho o que para os outros me. E aí a gente vive no que vocês estão vendo aí, né? Tá todo mundo no rolo.
Eu e vocês e todo o planeta. E guerras e doenças e situações. Por quê? Porque falta humildade. Humildade de verdade, gente. Humildade de assumir a coisa ali, encarar aquilo. E aí, por vezes, eu vou alimentando o meu vício para eu poder me sentir melhor. Por isso, essa dificuldade de sair dali. Porque eu sinto dor nas carnes. Eu sinto a falta daquilo, eu me sinto inadequado, eu me sinto esquisito. Eu sou uma pessoa que normalmente eu não consigo interagir com as pessoas. E aí eu tomo as 3 caipirinhas, eu fico uma graça. Todo mundo gosta. Nossa, você é muito legal. Você, eu já ouvi as pessoas, fulano quando bebe é muito legal. Dá bebida para ele. O chefe quando sai para beber com a gente é uma graça. Então, quando passa o efeito, o meu corpo quer mais. Por quê? Porque eu quero aquilo. De repente, muitas vezes eu sou assim, mas pela falta de humildade, eu me ponho numas de que eu não sou. E ali cada vez mais o vício vai aumentando. Começa ali na bebida, num cigarrinho, num trago, né? Num golinho. Tudo sempre começa assim. Nada começa grande, grandioso na sua vida. Tudo começa em doses homeopáticas. E aí até você perder o controle. O jogo não é assim? Você é viciado, eu não sou viciado, eu jogo só para distrair, para desestressar. O cigarro, não, eu paro quando eu quiser. Não para, porque o corpo dói. Esses dias eu estava num estabelecimento comercial, entrou um cara lá implorando para todo mundo, pelo amor de Deus, para dar, né, R$ 1 que foi para ele, porque ele precisava de um gole, ele precisava de uma cachaça, e ele já estava bêbado. Desesperado. Mas numa humildade. Eu fiquei observando aqui, foi o cara tá na humildade, porque ele veio, ele tava pedindo. Ele falou, moço, pelo amor de Deus, eu preciso beber. Tá doendo, olha como eu tô, comecei a tremer, tá doendo, tá cortando aqui. Eu preciso de um gole, eu preciso de uma cachaça. Ele assumiu, ele tava bêbado. Ele não inventou que ele tava com fome, não, ele foi. Então, ali já tem um processo, um passo para ele poder se curar se ele tiver um apoio, se ele tiver uma ajuda de alguém. Porque sozinho ele não vai conseguir. Sozinho ele vai cada vez mais se afundar na bebida. O crítico é a mesma coisa. Não tem ninguém que esteja falando, que esteja ouvindo essa reflexão, inclusive esse que vos fala, né, que já não passou por isso. Ou que ainda passa. Para poder ter essa humildade. Para poder entender as lições da vida. E quando você conhece a verdade, como já foi dito, a verdade ela te liberta. Então, humildade não é essa coisa aí que você faz a caridade, ou que você é pobre, ou que você é isso, eu sou uma pessoa humilde. Não é. Quando você fala mal do povo, é isso, é vício. Tudo você critica, você só vê o lado ruim das pessoas. Não gosto daquele, não gosto daquele. É porque atrás de uma crítica você se sente uma porcaria. Pode olhar, observa isso. Se você tiver humildade para observar isso na tua vida, que aqui o que eu falo para vocês é para você testar aí em você. Eu já falei, eu não esgoto aqui o assunto, eu não tenho nenhuma pretensão de ser, maravilhoso, mas eu passo as experiências que eu tenho no dia a dia, na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo. Se você tiver humildade e parar um pouquinho aí, você vai ver o quanto você critica todo mundo, inclusive você. Porque quem faz com os outros faz consigo. Exige demais de todo mundo. Porque sempre se acha menos. Exige demais da pessoa. Aí você cria a pessoa perfeccionista, que muitas vezes ela acha que isso é a glória. Ó concurso, porque eu sou perfeccionista, tudo que eu faço é muito perfeito. Uhum, sei. Inclusive falar mal do povo, criticar, né? Ser ali o juiz, a juíza, com perfeição na condenação do outro. Isso é um vício e a pessoa não percebeu. Por quê? Porque é uma falta de humildade dela.
Então, como ela tem essa falta de humildade, ela faz o vício e aquele vício se repete. Eu não consigo, não dá, é difícil, porque fulano, porque ciclano e tudo mais. E ali a gente não vai entendendo as leis da vida, como é que a coisa funciona, de onde vem, para onde vai. Então, a chave, por isso que eu falei hoje nesse tema, humildade é a lição mais difícil da vida humana. Porque é difícil você entender, né? Por quê? Porque você não é humilde. Então, a dificuldade, quando você fala é difícil, é pela tua falta de humildade. Porque quando você entende as leis, você se conhece, você passa a conhecer o mundo. Então, quando eu olho a cena de uma pessoa caída no chão, por exemplo, completamente embriagada, bêbado, aquilo não é uma coisa que você vai, coitado. Eu não vejo como coitado. De jeito nenhum, porque a vida não vê como coitado. A vida não fez coitado. A vida trouxe essa pessoa para ela poder ter a lição principal, que é a humildade. É ser humilde. E ela não consegue essa humildade, então ela fica rendida ao vício dela. Porque ela vai beber literalmente até cair. Aí ela levanta, como se nada tivesse acontecido, não entendeu e volta para a cachaça. Naquele início, ela começa, enquanto ela tem o controle, ela fica legal, ela fala, ela discute, ela diz, aí ela vai bebendo, 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 até uma hora que o corpo não consegue mais parar em pé. E ela não se dá conta de que ela está ficando lelé, bêbada. Se você pega uma pessoa dessa, leva ela para um psiquiatra, para uma situação, vão entupir ela de remédio. Daí você tem o transtorno bipolar, que também é um vício. Então a pessoa, ela traz traumas do passado, ela traz medos, né? Ela traz a arrogância dela, a soberba dela, porque não é coitadinho. E isso também não é mérito ou demérito, porque todos nós temos isso. Então ela não assume, aí ela põe a culpa no irmão, no tio, no padrinho, na família, no benê, nos pais principalmente, na família onde ela foi originada, porque ela é coitadinha, porque ela sofreu, porque a mãe gostava mais da irmã do que dela, ou do irmão, da outra pessoa, e ela sempre foi uma pessoa rejeitada, porque ela sofreu, porque ela apanhou, e ela conta aquela merda daquele drama, porque ela é viciada. Ela já veio nessa família justamente para ela praticar humildade e movimentar todo o potencial humano que ela tem. Aí o que que ela faz? Ela cai num comodismo e ela fica bipolar. Existe, gente. Por horas ela fica agressiva, ela mostra a agressividade, a força, a raiva, o ódio que ela tem guardado dentro dela. Inclusive ela se rebela contra a própria família. A esquizofrenia, quer matar todo mundo, né? E aí precisa estar controlando. Por quê? Porque falta humildade para entender aquilo. E aí, claro, cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter a sua situação, com quem se envolve, porque quem está em volta disso também tem a lição da humildade para aprender. Se vê um alcoólatra na tua vida, né? É porque você também precisa entender alguma coisa, você também precisa de humildade. Você não está ali, você atraiu aquilo para você, não foi à toa. Porque na vida nada, absolutamente nada acontece do nada. Nossa, do nada começou a doer meu braço. Não. Acho que foi um esforço que eu fiz, uma coisa que eu fiz, ó. Falta humildade para você parar, pensar e entender por que doeu aquele braço. Pô, você faz esforço desde o dia que você nasceu. Já empurrou carro na rua que não pegava e o braço não doeu. E agora, simplesmente você está sentado vendo televisão ou trabalhando, digitando, aí, nossa, uma dor no braço pelo movimento repetitivo. Uhum, sei. Eu dei esse exemplo uma vez aqui, né? Eu fui uma vez na Rede Extra, 300 caixas lá. Meia dúzia só com a luvinha lá, com tendinite na mão. E o resto? O resto não. Ah, mas é movimento repetitivo. Pô, e os outros 290 lá? O que que fizeram? Que não tem isso. Só vocês. É para se pensar, gente. Os exemplos estão aí. Se é movimento repetitivo, a estrutura é a mesma, todo mundo estaria assim. Mas não. Pessoas desenvolvem certas doenças, outras não. Doenças incuráveis que as pessoas têm, né? E umas vivem tranquilamente com ela, controlada, outras se curam dela e outras morrem dela.
E aí, mata ou não mata? É incurável ou não é? Ah, não, essa aqui não tem cura, mas o outro curou. Foi um milagre. Tem que tomar cuidado. A gente tem que observar isso, porque a gente está no rolo e isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Por isso, quando a gente veste a humildade, você começa a entender melhor toda a problemática humana. A falta de humildade é um negócio absurdo e que as pessoas pregam através do criticismo que são humildes. Os grandes líderes tidos hoje, né, da humanidade. Por isso que hoje a gente não vê mais, né? A gente vê os grandes filósofos do passado e tal. Hoje você não vê isso. Os que saem hoje é usando as ideias do de lá de trás. Olha, segundo Jung, segundo Sócrates, Aristóteles, segundo Platão. Mas quem é o Platão hoje? Porque a ideia do cara veio de lá, né? Milhões de anos atrás e até hoje faz todo sentido. Você viu que a gente desenvolveu na tecnologia e o povo não tinha todo esse aparato que a gente tem hoje e a gente acha que o povo lá de trás era muito burro, muito primitivo. E a gente hoje, numa soberba, numa falta de humildade, acha que somos mais inteligentes do que o passado. Os filhos se acham muito mais inteligentes do que os pais. Só porque tem uma merda de um app. Baixa o app. E não é assim. E não aceitam aquilo. Você vai ver e falar, é você não é? Pô, mãe, pô, pai. Então já começa uma soberba ali. E nós já fizemos isso enquanto criança. Então quando você tem humildade, olhar para aqui e falar, poxa, eu preciso aprender, eu preciso entender isso. Que eu não sou mais nem menos. Eu posso ter um conhecimento, eu posso desbravar algumas coisas. Mas isso não me faz ser o mais inteligente. Hoje nós não temos isso. As pessoas que fizeram o que fizeram lá atrás. Pode olhar, as pessoas se enroscam hoje na própria teia que eles criaram, na própria rede, literalmente dizendo isso. Então o que cria se enrola naquilo que cria, se atrapalha. Por quê? Porque tem falta de humildade. Tem muitos interesses vindo por trás. Será que hoje as pessoas ganham mais com a sua saúde ou com a sua doença? Com o teu conhecimento ou com a tua ignorância? A gente sabe, né? É só você olhar para os governos no mundo inteiro, você vai ver. Mesmo os mais desenvolvidos. A ignorância ainda impera. Por quê? Porque um povo burro eu posso dominar, um povo inteligente não. Quando você tem o seu poder, eu não domino você. Agora, quando você me dá o teu poder, eu faço o que eu quero contigo. Opa, aí é mais interessante, né? É. Por isso que as pessoas querem técnicas de hipnose, querem criar um monte de coisa, entrar na mente humana. Você já imaginou se a pessoa tivesse poder de entrar na mente humana? Tava lascado. Hoje os caras criam um arsenal, né? Mundo bélico para poder dominar através da força. E foi assim desde os primórdios, ainda é tudo muito primal, muito primata. Por quê? Porque não tem humildade. Porque eu tenho o quê? Sou eu que mando. E as figuras mais complicadas, você vê que as que mais têm falta de humildade. E elas se impõem como o imperador. Como um grande ser que veio para limpar o mundo. Você vê isso na religião, na política, dentro da família. O fiscal de Deus. Por isso que eu digo, quanto mais fanático, mais religioso, mais demoníaco a pessoa é. E tudo em nome de Deus. Então, em nome de Deus, valeu matar até em nome de Deus. Valeu mentir. Por isso que eu falo que agora tudo que é falso vai cair. E você está vendo as grandes instituições, né? Religiões e tudo mais, caindo, se afundando. Grandes impérios se afundando. Por quê? Porque aquilo é mentira. Aquilo é falso. E na evolução da vida, a humildade ela vai ser implantada, você querendo ou não. Quem entender o recado, fica. Quem não entender, sai. Porque a vida, ela sempre ganha. Toda vez que você tentar enfrentar a vida, desafiar a vida, você perde. E se você não tiver humildade para
absorver isso, para entender o que eu estou falando, você vai sentir nas carnes. Através do quê? Do sofrimento. Olha no mundo e veja a problemática humana. Qualquer uma delas. Qualquer uma que você quiser analisar e observar. Deixo para você escolher. E veja onde por trás disso não tem o egoísmo. Egoísmo é a falta de humildade. Quando você não tem humildade, você é egoísta, é só para mim. E o resto se foda. Pois é. Isso vira um vício. E esse vício, quanto mais eu tenho, mais eu quero, e daí não importa mais, os fins já justificam os meios e tá tudo bem. Porque assim que é o certo, para quem? Para mim. Então eu não entendo, eu não tenho humildade para saber que o meu sucesso aqui é o sucesso de vocês. E o sucesso de vocês aí é o meu sucesso aqui. Simples assim. A pessoa me procura, a gente fez, faz uma técnica, faz um tratamento, faz um negócio legal, bate um papo gostoso, a pessoa entende, ela muda. Ai, graças a Deus. Graças a Deus não, graças a mim. Você me procurou e eu te ajudei. Não foi Deus, fui eu, Jorge. Entendeu? Então eu valorizo o meu trabalho. Porque você estava mal. Depois que a gente conversou e fez o que tinha que fazer, você ficou bem. Então parabéns para mim. E parabéns para você, porque metade eu fiz, a outra metade foi você. Eu não sou também, ó, o lindo. Porque se você não quiser fazer nada do que eu fizer com você, adianta. Então é um conjunto. O meu sucesso de realização como um profissional vai depender da tua atitude e daquilo que eu te passo. Porque se você chega cheio de não posso, não dá, não consigo, nhinhinha, eu também não me realizo como profissional. Porque o que eu fiz não deu certo. Não deu certo por quê? Porque você não entendeu, não absorveu e não pegou aquilo. Então de nada adiantou. Por isso que o meu sucesso é o sucesso de vocês e vice-versa. Senão não dá certo. Então precisa entender. Então, a partir do momento que a gente tem essa colaboração e tem essa humildade, falando, não, Jorge, realmente o que você está falando faz sentido e eu sou assim mesmo, então eu vou praticar, legal, deu tudo certo. E eu também tenho a humildade para entender que você, em determinados pontos, vai ter uma dificuldade para aquilo. E eu vou ter que, né, fazer um malabarismo aqui para poder ir trazendo e puxando aquilo que é o teu não, que é o teu bloqueio. Essa é a função de um terapeuta. Agora, se você chega aqui, eu já sento o porrete julgando você, como é que dá? Não dá certo. Por quê? Porque não tenho humildade para entender que você está num vício muitas vezes que você ainda não descobriu como sair daquele turbilhão. E assim é a vida, gente, em todos os setores. Eu dou o meu exemplo que é mais fácil para vocês entenderem. Um professor na sala de aula, quando ele acha que ele é o grande poderoso, ele é que manda lá dentro, ele fica arrogante, perde a humildade, os alunos não entendem nada. A partir do momento que ele tem humildade para falar, pô, você está numa faculdade, mas você não aprendeu lá atrás, isso aqui é de quinta, sexta série, e você não entendeu, então eu vou dar uma recapitulada aqui para vocês entenderem. E vamos lá, e vai se virando, porque eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para passar o de agora, mas eu vou explicar para você aqui para você entender e você faça as suas buscas. Porque eu também não vou ficar aqui dando aula para você de sexto ano. Mas a coisa acontece e aí desperta o interesse no outro. Caso contrário, você só senta o porrete, essa pessoa facilmente abandona a escola. Ela vai embora. Que ela fortalece a sensação dela de que ela é incompetente, de que ela é burra. E tem os que vai querer mesmo e não adianta. Então eu preciso ter essa sensibilidade. Como é que eu tenho essa sensibilidade? Praticando a minha humildade. Assumindo que ali na frente, dentro dessa sala de aula, tem gente que chegou aqui, sabe Deus como, mas ela está sentada na minha frente. E ela não sabe, eu não sei, ela chegou colando, copiando de alguém por outros meios ali. Então vamos ver se ela tem a humildade para entender isso, que ela passou daquele jeito e que agora ela precisa realmente entender aquilo. Se eu levar isso até ela, legal, bingo, acertei no gol. A coisa foi. Se não, ela vai sendo frustrada aí até Deus, sabe Deus quando ela quiser. Por isso, pessoal, a humildade é a lição mais difícil da vida humana. Repensem e pensem muito nisso. Um grande beijo a todos vocês e até a nossa próxima reflexão.